Bolsonarista e petista, venha cá, vamos conversar um pouquinho, né? Primeiro eu quero falar com os bolsonaristas. Baseado em que fatos vocês vão votar em Flávio Bolsonaro, meus amigos bolsonaristas? Porque os petistas têm argumento para dizer que vai votar em Lula. Os petistas dizem assim, que votam em Lula, porque Lula criou o ProUni, porque Lula, desde que o Brasil é república, o presidente que mais construiu universidade na história do país, isso é bagagem. Porque Lula levou o Brasil na sexta economia mundial, porque Lula foi o presidente que mais gerou emprego no país, porque Lula foi o presidente que mais investiu em Minha Casa Minha Vida, porque Lula foi o presidente que mais investiu em educação, construiu mais creche da história desde que o Brasil é república. Porque Lula, desde que o Brasil é república, o presidente que mais cresceu a economia, certo? Porque Lula criou os maiores projetos, né? Pé de meia e algo mais, muitos projetos que vocês bolsonaristas é beneficiado por esses projetos, certo? Agora, bolsonarista, falei dos petistas, por que os petistas votam em Lula? Porque tem argumento, tem bagagem, tem trabalho, o país tem crescimento. Agora, bolsonarista, vocês votam em Flávio Bolsonaro por quê? Deixa no comentário aí. Qual o argumento que vocês têm? Sendo que o Bolsonaro foi o pior presidente da história do Brasil. O único presidente que, estando no mandato, não conseguiu se reeleger. Perdeu para o ex-presidiário, como diz você. Mas só que esse ex-presidiário tem bagagem. Ele trabalhou pelo Brasil. E a maioria dos brasileiros são inteligentes. Meus amigos bolsonaristas. Vocês, a família bolsonarista só viveu de política, nunca trabalhou. Só de explorar as pessoas de fraco entendimento, que nem vocês, bolsonaristas. Vocês votam no nada. Nada vezes nada é nada. Por isso Lula vai para as urnas, ganha a eleição. E vai ganhar de novo. Porque graças a Deus, a maioria dos brasileiros é inteligente. Nós mais velhos ainda é a maioria, quem nasceu antes de 2002. Nós viveu essa ditadura fascista, golpista, 1970, 1980, 1990. O Brasil era sucateado, não tinha direito trabalhista, não tinha SUS, não tinha atendimento médico gratuito, não tinha aposentadoria. É esse Brasil que é dessa ditadura fascista, que só faz lavagem cerebral que nem faz em vocês, bolsonaristas. Diga então aí, bolsonaristas, vocês me xingam aí de velho feio, qual o motivo que vocês têm para votar em Flávio Bolsonaro? Nenhum. Bolsonaro, o presidente mais ruim que o Brasil já teve, levou o Brasil na 13ª economia mundial. Hoje, com Luiz Inácio Lula, o Brasil está na 8ª economia mundial. Brasil de Bolsonaro, 4 anos no mapa da fome. Brasil de Lula, Brasil fora do mapa da fome. Gente, não dá. Olha o crescimento que está no governo Lula de contratação de novos funcionários, trabalhador da CLT. Olha os reajustes do salário mínimo que foi no governo Lula. Hoje o salário mínimo do governo Lula é $336. No governo de vocês, Bolsonaro, o salário chegou a $136, o máximo. Dá para entender, bolsonarista, por que vocês vão votar em Flávio Bolsonaro? Infelizmente, não podemos usar aquele nome, mas é falta de cérebro. Isso é ganância, isso é idolatria por uma família que só explora o cérebro de vocês. Acorda, petista que é inteligente. E hoje o maior regime que cresce a economia do Brasil, de todos os países, quem usa o regime socialista. O socialista não é comunista, que nem os bolsonaristas da mente curta falam. Socialista é que valoriza o pobre, o médio e o rico. As 3 classes crescem junto e o Brasil cresce. Nós somos inteligentes. Lula eleito no primeiro turno. Um abraço. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Muita gente fala que Bolsonaro não fez nada no Brasil, mas ele fez sim, gente. Olha o que ele fez. O Brasil é constituído de 3 classes econômicas: o pobre,
o médio e o rico, não é? Agora tem a quarta classe econômica no Brasil, o Bolsonaro criou, né? O pobre, otário, apoiador de rico. Esse pobre, otário, apoiador de rico, ele fica brigando nas redes sociais com os outros pobres. Fica xingando que o governo não aguenta pagar vale gás, o governo não aguenta pagar auxílio de R$ 600. Tem que votar em Flávio Bolsonaro, porque ele é contra tudo isso aí. O pobre da classe rica, o otário, o pobre otário da classe rica, que apoia os ricos, ele vai para as manifestações apoiar aí o Flávio Bolsonaro. Aí os que têm um dinheirinho vêm embora e ele fica perdido para as rodoviárias lá, pedindo esmola para poder voltar para casa. Esse é o pobre otário da classe rica, que vota contra ele mesmo. Vota contra o Vale Gás, contra o auxílio moradia. Vota contra Minha Casa Minha Vida, né? Vota contra os R$ 600 do Bolsa Família. Esse é o pobre otário. Pobre otário da classe rica. Mas que dó que eu tenho, gente. Bolsonaro conseguiu criar mais essa classe econômica. Esse sonha que tem dinheiro. Esse é metido a rico, que eu falei, né? Saiba para as manifestações, termina a manifestação, não tem dinheiro nem da passagem para vir embora, depois fica pedindo esmola nas rodoviárias para pegar o ônibus. Chega em casa, vai para as redes sociais. Apoiando Flávio Bolsonaro. Apoiando o desemprego que foi do governo Bolsonaro, né? Apoiando uma picanha que pagava R$ 130 lá no governo Bolsonaro, hoje é R$ 60. Apoiando, gente. Esse é o pobre otário da classe rica. Da classe rica, né? Ele apoia o quê? Ele apoia, olha, diz novamente, a R$ 10, que nem era do governo Bolsonaro. Um ano antes da eleição, Lula e Bolsonaro, hoje é R$ 6. Ele apoia só essas burrices. Ele apoia o botijão de gás, né? Esse é o pobre otário da classe rica. Ele apoia um bujão de gás que lá no governo Bolsonaro, um ano antes da eleição, R$ 170, R$ 180 a carga de bujão de gás de cozinha, né? Cada dono de casa cozinha. Hoje no governo Lula, 4 anos depois, R$ 100. Parabéns aí, o pobre otário da classe rica. Ele vota contra ele mesmo, gente. Por isso que Bolsonaro, ó, cara inteligente, hein? Conseguiu criar o pobre otário da classe rica, que vota contra ele mesmo, briga contra teus irmãos, contra teus irmãozinhos aí, né, que é trabalhador da CLT, ele tá lá brigando, ele tá lá xingando, né? Gente, o Brasil, ele tem 80% de pessoas inteligentes que apoiam o presidente Lula e tem uns 20% de pobre otário da classe rica. Um abraço, gente. Um abraço. Fique com Deus. Vamos ripar aqui os vídeos do humorista Sassalote. Tamo junto, gente. A gente fala a verdade em forma de humor.